pra vocês. Provavelmente a maioria nem vai assistir isso, vão tirar sarro, vão acreditar que é teoria da conspiração e tudo mais, mas os Estados Unidos vai pintar o Lula como um cara de direita agora, tá? Vão dar uma nova roupagem pra ele, vão reescrever a história dele, vão limpar a biografia e tal. E ele vai ser o cara de direita, o amiguinho do Trump e tal, o combate ao comunismo e tudo mais. Pelo seguinte, o Brasil, ele tem uma certa independência, mas ele não é totalmente independente, tá? Nenhum país é totalmente independente. E os Estados Unidos ficou durante um bom tempo brincando de dar autonomia aos países e tal, e isso mostrou um pouco de fraqueza por parte dos americanos. E agora eles vão ter que recuperar o poder deles. Eles não são uma potência hegemônica igual todo mundo tá falando, tá? Principalmente por conta da guerra na Rússia, que mostrou que eles não têm todo esse poderio que eles dizem ter, porque por mais que aquela guerra seja orquestrada e tudo mais, eles não conseguiram derrotar a Rússia. Então é meio que a União Soviética ainda continuasse vivo na cabeça dos americanos. Coisa que não está acontecendo mais, já está tendo a cristianização da Rússia e tudo mais. O que isso interfere na vida do Brasil? O Brasil vai ter que pagar a conta, tá? O Brasil vai ser a prostituta no final de festa, que ela vai receber todos os ônus, entendeu? Então o que vai acontecer agora é o seguinte, o Ocidente, ele está desertificando, tá certo? As mudanças climáticas, não tem o que voltar nessa teoria da sua cabeça, não, olha a Europa, os calores mais quentes na Europa, tudo mais, e assim por diante e tal. Os Estados Unidos é um grande deserto, tá? Ele tem os parques nacionais e tudo mais, mas na teoria ele é um grande deserto. A Europa não produz alimento, o Brasil produz alimento. A Europa produz muito pouco alimento e está tendo um decréscimo da população europeia. Está caindo exponencialmente. Você está vendo as ruas vazias e tudo mais. E a Europa, ao contrário do que nós pensamos que ela é gigantesca, ela é muito pequenininha. Tá? Para você ter uma noção, a Europa inteira cabe dentro do Brasil e sobra. A Europa não tem edifícios. O Brasil não tem arranha-céus, né? Tem um ou outro, mas a Europa não tem edifícios. Ela tem prédios pequenos, com exceção de Londres ali, algumas capitais da Europa, a Alemanha e tal. A maioria dos países europeus é tudo prédios baixinhos. Prédio de 6, 7 andares. Você tá entendendo? É porque é nos vendido que a Europa é gigantesca e tal, não é. O Ocidente vai ter que tomar uma decisão muito dolorosa para o Ocidente, que é desenvolver o Brasil, tá? Então agora vai ter um desenvolvimento no Brasil, porque eles estão perdendo a rédea da Europa. Então eles têm que ter um plano B. As famílias, então, as famílias antigas, tal, têm que ter um plano B. Isso não é teoria da conspiração, tá? Já houve inúmeras migrações de famílias, tal. Você pega a família real da Inglaterra, é alemã. Você pega a corte portuguesa que desceu toda pro Brasil. Famílias de mais de 1000 anos abandonou seu território e desceu pro Brasil. De tempos em tempos há essas migrações e ocupação e troca de população e tudo mais. Não é um problema árabe na Europa, tá? Que eles estão falando, a Europa está se tornando muçulmana. Não é, porque ela é muito ocidentalizada. A pessoa que entra lá, ela acaba se corrompendo pro jogo europeu. Entendeu? Então aquele árabe radical que ele entra e vê as europeias e tal, ele se adapta ao local. A maioria é ordinária, a maioria se adapta ao meio em que ele vive. E assim por diante. Por que é feito essa propaganda do árabe? Porque faz parte do jogo, tá bom? Então agora vai ter uma limpeza da imagem do Lula, tá? Porque nós estamos precisando de um ditadorzinho aqui embaixo. Eu não sei se eles vão botar o Lula como ditador ou o que quer que seja, porque eles têm que colocar os Estados Unidos agora na cabeça do brasileiro que o Brasil vai melhorar, tá? Ele não vai. Que o Brasil vai melhorar, tá? Uma beleza estética, algo do gênero, porque a mão de obra escrava brasileira, vulgo nós, está abandonando o país. Então todo mundo que tem uma condiçãozinha de vazar dessa porcaria tá saindo daqui. Os neocatólicos não querem mais ter filho, porque também eles não acreditam nem no Espírito Santo, nem no batismo, não é verdade? Igual eu expliquei no outro vídeo lá, que agora alguns católicos estão falando que o Espírito Santo não vem mais pelo batismo, tá bom? As pessoas acreditam, presta atenção católico, se eu sou católico praticante, então presta atenção.
Nós acreditamos que Jesus andou sobre a água, Jesus curou o leproso, Jesus ressuscitou o morto, fez o cego enxergar. Agora, os católicos não acreditam na providência divina que vai dar comida para os filhos. Então, eles falam, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Tá? Então, me explica um negócio. O seu antepassado limpava a bunda com sabugo. Que sofrimento é esse que você passou? Me explica. Nós nunca tivemos tanto desenvolvimento na história da humanidade. Agora, se os seus pais decidiram comprar uma TV de 50 polegadas em vez de comprar para você uma coleção de livros, o culpado é de quem? O culpado foram os seus pais. Seja diferente. Você tem que acreditar na providência divina. Deus é misericordioso com as famílias grandes. Se você não acreditar nisso, você não tem fé. O que é a fé? A fé é você estar num momento de desespero que não tem saída e você se ajoelhar em silêncio e rezar Ave Maria, um Pai Nosso, em glória ao Pai, pedir ajuda do fundo do seu coração e tudo se resolve. Isso é a fé. Mas foi esquecido. Agora a fé brasileira, como diria Bento XVI, a fé católica, está havendo um macaqueamento da fé. As pessoas estão indo mais na igreja para cumprir a agenda ou por benefício e tal. Elas nem sabem o que elas estão fazendo. Tem gente que vai na igreja e não sabe rezar o Pai Nosso. Eu tava na missa, as pessoas não estavam sabendo rezar o Pai Nosso, o credo de Nicena, e tava um telão gigantesco na missa lá, com a letrinha, e a pessoa não sabia rezar o Pai Nosso. Credo em um Deus, crê em um Deus, Deus da luz, Deus verdadeiro, tal. Não sabe. Nós temos que julgar? Não julgar é para não ser julgado. Mas vocês têm que entender a função política do Brasil no mundo. Alguém já parou para reparar que a bandeira do Brasil é um olho da providência gigante? Alguém já parou para reparar que as casas reinantes do Brasil usavam verde e amarelo? Pessoal, o mundo não é o que vocês pensam. Quem tem, não tem. Quem não tem, não tem. E assim por diante. Quem tem nada, tem tudo. Quem tem tudo, tem nada. É feito dessa maneira para que não haja briga, ninguém queira tomar nada de ninguém. Já foi tentado na Segunda Guerra Mundial, não deu certo. O que parece, ao meu ver, que está tendo um controle populacional de propósito para reduzir a população no máximo e substituir essa população por outra população aprimorada. Porque os despertos, como eu e como você, vão passar pela tempestade dentro da barca de Pedro, olhando todo mundo se afogar no dilúvio de Noé. Porque a porta é estreita. E isso não é arrogância da minha parte, tá certo? A porta é estreita, você pode mentir para si próprio, tudo. No final das contas, a porta é estreita, a conta vai chegar, tá? É porque também é complicado, porque o mundo que nós queremos viver não vai voltar. Mas para Deus nada é impossível. Peça e eu te darei. Então nós continuamos a nossa caminhada e nós pedimos para Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. Só que parem de tomar lado político. Não tem lado político. Não tem direita, não tem esquerda. Se esse país sair da agenda, assim como qualquer outro país, é presidente Kennedy, entendeu? É aquilo. O mundo é esse. O Império Romano não caiu. Tá? A igreja perdeu um pouco de influência, mas aquelas famílias poderosas que existiam há séculos no período romano continuam no poder ainda, os descendentes dessas mesmas pessoas. Ninguém vai largar o osso assim tão fácil. Quando Roma cai, os generais do Império Romano tornam-se o quê? As famílias nobres. Entendeu? É isso daí. Só que se nós vivemos um período áureo, o período ótimo da sociedade foi o período medieval, tá? Todo mundo medieval, mas depois veio o século XIX e acabou com tudo. E nós estamos vivendo agora um novo século XIX. Nunca houve tanto conhecimento como há agora disponível. Mas as pessoas não sabem utilizar. E é assim, ó, tem uma abertura de conhecimento, depois tem o fechamento. Sempre é assim na história da humanidade. E todo esse conhecimento vai ser fechado de novo. Você já está vendo na internet. O YouTube está dividindo os vídeos por região do Brasil. Não estoura mais a bolha, não viraliza. Para viralizar no Brasil inteiro tem que ser algo muito grande.
Tá tendo um fechamento de fronteiras digital. Você já não tá vendo mais tanto conteúdo como você via antes. O conhecimento vai ser escasso nos próximos anos. Principalmente agora com a inteligência artificial, que a pessoa acredita na busca da inteligência artificial e não acredita no que você leu num livro. Quem escrever a inteligência artificial vai reescrever a história da humanidade. É igual as pessoas que leem a Barça e acreditam que tudo que está na Barça é real. Não é. Você quer um exemplo? Olha os irmãos Wright. Os caras criaram uma catapulta, o mundo inteiro repetiu. E eles viraram o criador do avião. Mesmo o Santos Dumont tendo criado a dirigibilidade dirigível, que antes você entrava num balão e saía com o vento. Ele inventou o controle, os flaps de voo, tudo. Ele voou na Torre Eiffel. Centenas de milhares de pessoas viram. Tem jornais, tudo. Apagou a história. Apaga. Porque você consegue manipular a população, você consegue escrever história. Quem segura a caneta reescreve a história de acordo com o que melhor for para ele. Todos nós vamos cair no esquecimento. Os barões do café caíram, todo mundo vai ser apagado. O único que vai permanecer é Cristo. O restante vai ser tudo esquecido na história. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Então para com essa hipocrisia de achar que o seu político é a salvação do Brasil, porque não é. O Brasil é muito mais complexo do que vocês imaginam. Demais. O Brasil não nasceu hoje, tá? O Brasil tem mais de 1000 anos. Não, mas foi descoberto em 1500, sim, mas as famílias que controlam esse país só se transferiram de Portugal, que era a fronteira, é ainda a fronteira mais antiga da Europa. Essas famílias só se transferiram para cá, só houve uma transferência de poder. O Brasil não é esse pária internacional que todo mundo pensa. Conselho de um católico para um católico. Tá? Pode rir do que eu vou falar aqui. Ah, teoria da conspiração, ele é louco, tal. Só siga a fé de Cristo, reza o rosário, vai na missa, comum, tal, e deixa o resto. Acredita na providência, eu acredito. Nada é por um acaso. Você não tá no lugar que você tá agora sofrendo por um acaso. Você tá porque Cristo sabe que você suporta o sofrimento que você tem. Tá certo? Então, uma dica: no momento de desespero, ajoelha em silêncio e reza. Ave Maria, um Pai Nosso, crê Deus Pai, e vai pedindo a Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai prover. Só não desiste, tá? Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é sofrimento. Uma boa noite a todos.